Bom Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavô. Verdinha, 5h46. Verdinha FM 92.5. Vai, Dandan. Bora pro interior, Tonton. Vamos. Diário do Interior. Olha, a sintonia é tão grande que eu pedi uma roupa parecida com a dele. Ai, rapaz. A gente veio com a mesma Pois cor, não é? que é um berinjela, né? Beleza, exatamente. Você está fardado, é? Cor de berinjela. Vandenberg, que saudade de você, Vandenberg. Vandenberg, também, Dani, Belém. muita saudade. Vande. Muita saudade também, Dani. Saudade de ouvir Bom música dia pra boa do você, seu bom dia lado. pro Tom, pra todo mundo. Pois é, um abraço para você, meu querido Vandenberg Belém. Onde é que estão distribuindo essa farda, hein? Era aquele queima. Diga não, Vande, diga não. Olha, Tom Barros, lá no Iguatu aconteceu aí o lançamento de um livro que conta a história de um jovem músico, que é o Claudizinho de Paula. Ele faleceu em maio de 2019 por conta de um problema de saúde, aos 19 anos. O Anjo da Sanfona é o título da obra que foi escrita pelo pai dele. E o Vandenberg, claro, chega sempre com essas histórias interessantes. Vande, mais uma história pra gente conhecer, né? Isso mesmo, Dani. Bom dia para você novamente, bom dia para o Tom, todos que acompanham pela Verdinha TV Diário. História essa muito interessante, marcada pela fé, pela religiosidade, talento também do Claudizinho de Paula e também pela caridade. Esse rapaz faleceu, infelizmente, aos 19 anos de idade, mas desde os 5 anos de idade ele já mostrava essa forte religiosidade e também um talento para a música. Nós conversamos com o pai dele, o Claudísio de Paula, que conta um pouco dessa história, né, desse jovem rapaz que aqui pelo Iguatu e pela região, na verdade, ele se tornou uma figura bastante conhecida pelo talento que era, principalmente também pelo dom e a arte, né, de tocar diversos instrumentos, mas a sanfona, né, o acordeon, também como é conhecido, era, digamos assim, um xodó do Claudizinho de Paula. O Claudísio de Paula conta como foi que teve força, né, também para escrever esse livro. História essa que ele vem ao longo desses 19 anos de convivência que eles tiveram com o filho, né, catalogando, e agora foi lançado este livro, que é O Anjo da Sanfona, o menino que escrevia cartas para Deus. Vamos acompanhar o que ele fala. Bom, a inspiração para a escrita dessa obra tem uma história dele, né? Claudizinho, desde criança, na primeira infância, ele costumava escrever cartas para Deus, né? Então ele me entregava essas cartinhas, eu levava para o meu trabalho. Quando eu chegava em casa, ele perguntava se eu havia entregue a Deus, né? E aí eu dizia que sim, e ele ficava feliz porque ele sempre gostava de dizer que o Pai é o intermediário de Deus na Terra, né? Então eu guardei tudo isso lá e foi volumando. Depois, relendo essas cartinhas, me veio a ideia de transformar isso num livro, né? A história dele de superação, mas a inspiração inicial foram as próprias cartinhas que ele escrevia e que fazem parte da introdução deste livro. As pessoas, quando vê o título do livro, O Anjo da Sanfona, e o subtítulo, A História do Menino que Nasceu 3 Vezes, as pessoas ficam, mas como assim, né? Nasceu 3 vezes. Na verdade, eu separo em 3 blocos a vida dele, né? Desde a primeira infância, o nascimento natural, onde ele desde cedo demonstrou aptidão musical, e com 12 anos ele já gravou o seu primeiro CD, né? Então ele cantava, tocava diversos instrumentos, mas o instrumento de trabalho era o acordeon, né? Então, o que nós chamamos nesse livro de primeiro nascimento é toda essa etapa da vida dele, o início da carreira, né, as suas ações de caridade que sempre esteve presente com ele, e ele tinha todo esse talento autodidata, mas com 7 anos a gente descobriu uma doença no cérebro, e foi uma luta de muitos anos intensa na busca dessa cura para ele, e culminou essa busca em Porto Alegre. Nós estávamos para fazer uma cirurgia para ele, e durante o procedimento cirúrgico
foi interrompido por conta de 2 embolias que ele teve, e aí ele foi levado para a UTI, e naquele dia ele parou completamente, né? Na UTI teve parada cardíaca, perdeu pulsação, perdeu pressão arterial, e naquele dia, né, é que eu costumo dizer nas pregações, foi o dia da minha conversão, né? Porque quando eu entrei na UTI que eu encontrei, ele já deitado na cama, aquele equipamento de ressuscitação encostado, na tela dos monitores eu já não identificava batimento, nem pressão, enfim, no meu coração eu vi meu filho sem vida. Então alguém gritou, tira o pai, aí me colocaram numa salinha ao lado e veja a situação, Isabel, a minha esposa, passando mal, sendo socorrida, eu naquela sala sozinho, desesperado, e do outro lado da parede, meu filho sem vida. Então, eu costumo dizer que até aquele dia eu era o que se chama do católico de fachada, né? E só ia para a igreja como uma obrigação social. Não tinha verdadeiramente essa questão da fé, né, amadurecida. E naquele dia, meus joelhos, pela primeira vez, naquela sala isolado, dobraram, né? E eu pedi a Jesus uma oportunidade, porque naquela altura, com a pouca fé que eu tinha, se meu filho partisse, provavelmente eu não suportaria essa perda naquele instante. Dobrei os joelhos, comecei a rezar, mandei mensagem para grupos do WhatsApp, que eu confesso que não lembro, só vi isso depois, quando eu retornei aqui para o Ceará. O fato é que as pessoas se reuniram em oração e depois de um determinado joelho nessa sala, rezando, entraram 2 médicos e me disseram a seguinte frase: paizinho, levante-se, Claudizinho voltou. Então essa volta dele no livro é o relato do segundo nascimento, né? O nascimento foi essa superação lá no hospital em Porto Alegre. E a etapa que se segue a esse segundo nascimento foi uma etapa de luta também, né? Uma etapa de luta porque, devido à cirurgia ter sido interrompida, a região doente do cérebro acabou não sendo retirada. E aí nós ficamos no dilema, volta para fazer, não volta, passava um filme na cabeça, mas enfim, pela fé dele, nós voltamos. E dessa vez a cirurgia foi bem sucedida e voltamos para o Ceará para tocar a nossa vida. E a partir de então, nós começamos a dar palestras, eu, Isabel e ele, dando testemunho desse amor de Deus que o trouxe de volta. E cumpriu muitas missões, mas a principal foi de ter resgatado a sua própria família para a igreja. Então, a partir de então, ele fez o EJC, nós fizemos ECC, e estamos até hoje engajados nos movimentos da igreja, sobretudo nos movimentos de caridade, né? A gente tem dedicado nossas vidas a isso. Eu me aposentei há 2 anos e tenho me dedicado totalmente àquilo que ele gostava de fazer, né? Só para vocês terem ideia, tudo que o Claudizinho ganhava de dinheiro em suas apresentações, ele transformava em cestas básicas. Então, desde cedo, né, tínhamos um projeto que ele visitava hospitais, crianças, idosos, fazia apresentações nos hospitais e, de algum modo, ele melhorava já desde pequeno a vida das pessoas com o seu exemplo, né? Tanto para as crianças e para os idosos, que eram 2 faixas que ele tinha um carinho muito maior. Pois é, em relação a essa ação que o Claudizio está contando aí, justamente isso, né? O Claudizinho, ele nunca usou o dinheiro que ele recebia nas apresentações para comprar objetos, coisas pessoais, mas justamente isso, ele repassava para os pais compravam alimentos e transformavam numa verdadeira força-tarefa, né? Em cestas básicas, e muitas famílias do lixão e também muitas famílias carentes recebiam essas doações que através dessa ação dele. Assim também como o Claudizio estava contando para a gente, se ele encontrasse uma pessoa em situação de rua, né, pedindo esmola, ele tirava o lanche dele da escola e dava para aquela pessoa, alimentava também os animais em situação de rua. Vamos acompanhar o que ele fala, essa parte, né, dessa caridade que sempre foi presente
na vida de Claudizinho. Chamava isso a nossa linha doméstica de cestas básicas. Na verdade, é assim, o dinheiro arrecadado nos eventos dele, a gente comprava os legumes, arroz, feijão, tal, em sacos grandes, e em casa, eu, ele e a mãe dele, já que a nossa filha estudava fora, a gente montava as cestas básicas. Então, para a gente era uma alegria. Nossa sala era um verdadeiro balcão de supermercado. E quando chegava alguém em nossa casa, a gente corria e escondia nos quartos, nos banheiros, para ninguém ver, né? Então, só uma das ações que ele fazia. Mas tudo isso ficou como deve ser, oculto, e só foi revelado agora, depois do nascimento definitivo dele. Que aí a gente entra na terceira parte do livro, que é o terceiro nascimento. Com o retorno de Porto Alegre, com a cirurgia realizada, nós vivenciamos momentos assim muito lindos, muito felizes, onde Jesus era o centro da nossa casa e nós dávamos palestras, passeávamos, então a gente viveu a intensidade mesmo do amor familiar, né? E não sei que por coincidência essa missão dele durou 3 anos, né? Claudizinho não ia dormir sem me pedir a bênção e sem declarar o seu amor. Se ele cruzasse por mim em casa 20 vezes por dia, eram 20 abraços que ele me dava. E no dia 8 de maio de 2019, como ele sempre fazia, pediu a bênção, foi dormir e dormindo partiu para o colo de Deus. E a gente chama isso do nascimento definitivo. E quem deu esse título de nascimento definitivo para o terceiro nascimento dele foi o padre Joãozinho, né, da Canção Nova. Ele esteve lá em casa, Claudizinho tinha feito show com ele, ele fez até uma homenagem muito bonita aqui em Iguatu, no Natal, com o Claudizinho, e ele nos visitando, após a partida de Claudizinho, ele foi que nomeou, né? Ele disse, não, Claudizinho não morreu, ele nasceu definitivamente para o céu. Então, de um modo geral, o livro ele tem essas 3 etapas, o nascimento natural, o início da carreira musical e das obras de caridade. O segundo relata toda essa história de luta pela vida, né, de renascimento lá em Porto Alegre. E a terceira etapa do livro é o nascimento definitivo e o legado que ele deixou, né? No final do livro tem testemunhos, né, com ele, tem várias homenagens e coloquei também várias poesias e músicas inéditas que eu havia feito com ele, mas que não deu tempo a gente gravar. Então, tem muita coisa inédita da nossa obra musical também. E logo desde cedo ele já decidiu que queria ser artista, né? 2 coisas. Ele tem um sloganzinho que ele dizia: eu nasci para louvar meu Deus fiel. Isso, inclusive, era um título que ele tinha no Instagram dele. Eu não queria saber. Então, assim, ele nos ensinou muito, né? E não fosse ele mesmo, né, ter acordado, ter feito o segundo nascimento definitivo, a gente não estaria com essa força toda. Então, assim, foi ele, né? No final de 2019, nós recebemos a investidura de ministros da Sagrada Comunhão, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E hoje eu costumo dizer, Claudizinho nos trouxe para Cristo e hoje eu e Isabel levamos Cristo para os irmãos. Sem dúvida de onde ele está, aquele sorriso dele ao ver a gente fazendo isso, sabe? Porque se tinha um momento que ele gostava, era no dia que a gente ia distribuir alimento, sabe? Ele ia numa felicidade, abraçava todo mundo. Então, assim, cada irmão que a gente encontra ali, cada vez que a gente estende a mão, com certeza a mão de Claudizinho também está ali junto, sem dúvida. E quando o Dom Edson pediu o afastamento, né, da função do bispado, ele, antes de ir embora para o Rio de Janeiro, ele me deixou uma carta. E nessa carta, ele falava da admiração de Claudizinho e me pedia, né, para que a história de Claudizinho fosse conhecida. E todo o lucro da venda desse livro não podia ser diferente. Todo o lucro que Claudizinho obtinha com sua arte era para fazer caridade. E nada mais justo do que o livro dele também ser para isso. Então, todo o lucro desse livro será revertido em obra de caridade.
porque eu fiz questão de que esse livro, a editora é de Fortaleza, né? Agradeço ao Emanuel Montenegro, que foi um grande jornalista, um cara que, assim, eu adorei trabalhar com ele nesse livro. E a todos lá da BMP, né? Que é Escritas para a Vida. Mas eu fiz questão de que esse livro fosse produzido aqui em Iguatu. Então foi através da Gráfica Real de Júnior e Luciana que foram produzidos aqui. E eles abriram mão de toda a margem de lucro deles também. Então o livro saiu a preço de custo, eles não vão ganhar um único centavo, para que o lucro seja melhor e a gente possa ajudar mais pessoas. Então, Júnior e Luciana, de coração, muito obrigado. É verdade. Ante essa ação, né, do Juvenal Júnior, né, a esposa dele, são donos de uma gráfica aqui no Iguatu, e eles justamente, como o próprio Claudício disse, né, eles abriram mão de lucros para justamente que todo o dinheiro investido seja revertido, né, para a caridade, né, para as obras sociais da igreja principalmente. Em relação a esse livro, ele está sendo vendido na Catedral de São José durante as missas, né, na própria secretaria da paróquia também, que fica logo atrás da catedral, ali na rua 13 de Maio. As pessoas podem adquirir esse livro que é justamente voltado, né, para essas obras de caridade, ações de caridade. O livro ele custa R$ 49,00 e tudo que for arrecadado, como o Claudício disse, serão investidos, né, para quem mais precisa, diante dessa situação que a gente vê, infelizmente, do crescimento, né, de tantas pessoas em vulnerabilidade social. Portanto, Dani e Tom, a gente volta com vocês desejando, né, muita força para essa família, o Claudísio, a Isabel, a Ingrid, né, que é irmã do Claudizinho de Paula, e esse anjo da sanfona, como acabou se tornando conhecido o Claudizinho, inclusive até mesmo relatos, viu, Dani e Tom, de pessoas que têm alcançado até mesmo graças por intercessão desse jovem anjo aí. Portanto, a gente volta com vocês. Combinado, hein, Vange? Obrigada por compartilhar com a gente essa história. Um beijo aí pra família dele. Valeu, Obrigada, um abraço. Vandenberg. Olha aí quem dá